Então vamos lá, oitavo ano. Eu só vou repassar rapidamente monônimo, essa expressãozinha aqui de monônimo que a Larissa pediu, que ela não entendeu, tá? Então vou refazer, mas antes de eu refazer essa expressão, vamos entender de novo o que é um monônimo, tá? Então, monônimo, expressão algébrica, tá? Que apresenta uma multiplicação em que os fatores, tá? E são números reais e números desconhecidos, ou seja, incógnita. Então, eu tenho números reais e eu tenho números desconhecidos, que a gente chama de incógnita, que a gente representa aqui nessa expressão pela letra X e pela letra Y, né? Então, quando a gente sabe que está 3xy, é como se eu estivesse multiplicando 3 vezes x e 3 vezes y, correto? Então, por isso que ela é uma multiplicação onde eu tenho a presença de números reais, tá? E incógnitas, tá? Que são esses símbolos. E aí, o que eu tenho que saber? Exatamente fazer. Dentro do monônimo, eu posso trabalhar com a adição, com a subtração, com a multiplicação. Eu tenho os fatores da matemática, as sentenças matemáticas podem ser trabalhadas dentro do monônimo. Em primeiro lugar, eu tenho que saber o que é, como eu acabei de falar agora para vocês. Não adianta também eu jogar e vocês não entenderem o que é, tá? Então, todo monônimo é dividido em duas partes, tá? Nós temos a parte literal e temos a parte chamada coeficiente, tá? O coeficiente, ele é o número real, ele é representado pelo número real. É ele que multiplica as incógnitas, tá? É ele que faz, desculpa, a multiplicação das incógnitas, tá? Aí, o que acontece? O que a gente chama de parte? Eu já falei que é o coeficiente, são os números reais, fazendo a multiplicação das incógnitas. E quem é a parte, então, que eu falei lá atrás? Literal. Por que ela se chama literal? Literal é toda a parte que tem incógnita, tá? Toda a parte que está apresentando incógnita, letras, né? Que a gente não sabe ainda qual o valor, elas são chamadas de partes literal. Até se eu tiver com ela com expoente, ela vai ser chamada de parte literal, tá? Então, só para repassei aquilo que eu já tinha falado, só para relembrar, vou fazer isso aqui novamente, que a Larissa ficou em dúvida, tá? Então, eu tenho 3xy menos, abre parênteses, menos xy, fecha parênteses, mais, abre parênteses, xy, fecha parênteses, igual. Eu tenho que resolver. Então, tudo que vocês vieram aprendendo até agora, muitas coisas a gente vai aplicar aqui. Uma delas é a regra de sinal, tá? A regra do sinal, ela tem que entrar aqui, tá? Nessa expressão. E aí, o que eu vou fazer? Eu repito a primeira, 3x, vou fazendo modo bem devagar, tá? 3xy. Só que aqui, quando eu tenho esse menos, eu vou aqui, ó, tá diretamente relacionado com o parênteses, o próximo elemento que vem, o próximo termo. Então, menos com menos, mais. Repito, xy. Então, olha aqui, ó, eu usei aqui a regra do sinal para poder tirar esse elemento, esse termo do parêntese, tá? Aí vamos agora para esse, ó. Mais com mais. Por que aqui é mais? Porque o sinal positivo, eu não tenho necessidade de colocá-lo na frente do termo, tá? Se na frente do termo não existe sinal, significa que esse termo ele é um termo positivo, tá? E a gente sabe que na regra de sinal, mais com mais vai dar mais. Então, eu repito mais e repito o termo. Correto? Então, preste atenção. Agora, eu vou fazer a soma para chegar num termo só. Então, aqui, ó, é como se tivesse 1xy e aqui 1xy. Como eu tenho todos os números positivos, que aqui também é positivo, não precisa ter o sinal, a gente sabe que é positivo, sinais iguais, eu repito o sinal e faço a soma. Como os termos são iguais, a gente só vai repetir os termos. Então, eu tenho 3 mais 1 mais 1, que vai dar o quê? 5. O termo não é igual? XY, XY? 5xy. Só
somente isso, tá? Regra de sinal, eu tirar do parênteses, fazendo a regra do sinal, e depois eu vim ver se eles estão com sinais iguais ou sinais diferentes. Por exemplo, se aqui fosse, ó, vou fazer uma outra situação. Se aqui fosse um sinal de negativo, tá? Só para entender. Eu teria dois positivos e um negativo. Então, sinais iguais, repito sinal e soma. Então, 3 mais 1 ia dar 4xy menos xy. Sinais diferentes, repito o sinal do maior, que é o positivo, e diminui. 4 menos 1, que aqui é como se fosse 1, 3xy. Então, é tudo na regra de sinal. Larissa, espero que eu tenha conseguido tirar a dúvida que você falou que só ficou nessa aqui. Você entendeu o restante que eu passei, só ficou nessa. Então, só foi para recapitular, ok?